Agora é writing. Estou muito Todo mundo feliz com o treme. writing. Todo Todo mundo mundo treme. treme, mas não é motivo para tremer nessa nova prova. E a gente vai explicar por quê. Olha essa estrutura. Essa sessão agora dura 23 minutos e ela vai avaliar basicamente a sua capacidade de construir frases, escrever e-mails funcionais e contribuir para uma discussão acadêmica. Primeiro, a primeira tarefa se chama Build a Sentence, mais ou menos 6 minutinhos aí. Você vai reorganizar palavras que estão embaralhadas para formar uma frase que esteja gramaticalmente correta e contextualmente apropriada, né? Então, vai dar uma frase de início e depois vai te dar umas palavrinhas embaralhadas para você fazer uma frase que dê uma continuidade àquele pensamento inicial. Basicamente, você vai ter que entender de estrutura de frase. Nada que você já não tenha estudado e se preparado para outras etapas do exame. Então, tudo é complementar. Depois, você vai para uma etapa que se chama Write an Email, que são 7 minutos, mais ou menos. Eles vão te dar um cenário ali acadêmico e vão te pedir para você escrever um e-mail que seja claro e educado. Porém, você tem um propósito ali a cumprir, né? Eles vão te dar uma tarefa ali para você responder em forma de e-mail. Então, você deve cumprir com esse propósito comunicativo usando as convenções e organizações adequadas, ou seja, você tem que saber escrever um e-mail, começar, desenvolver, terminar, tudo naquele formato em 7 minutos. Mas curtinho, não é esperado que você escreva algo muito longo. Então, de novo, a objetividade, a assertividade do novo formato. Por Uhum, fim, não tem novidade. Lembra da questão do Academic Discussion, que foi introduzido mais ou menos 2 anos, há 2 anos, eu acho, né? uhum, Que a gente já está preparando aí os alunos para essa questão. Em 10 minutos, mais ou menos, você vai escrever um post com uma média aí de 90 a 120 palavras para um fórum de discussão online. Então, o professor lança uma pergunta e você deve desenvolver um argumento fundamentado que vai incluir a opinião de dois colegas. Então, o professor ali lança a questão, aí vai ter um colega dando uma opinião, o outro colega dando uma opinião, que geralmente é uma opinião contrária ao do primeiro colega, e você precisa se posicionar. Sou contra, sou a favor, minha opinião tem mais a ver com a do fulano, do ciclano. uhum. Basicamente, aí um texto em que você vai falar um pouquinho da sua opinião, deixando claro se você concorda ou discorda com a posição do professor. Vamos lá ver os exemplos. Primeira tarefa, construir uma frase. Eu acho que ela conversa muito com aquela tarefa do reading, de você completar as palavras. Sim. Eu acho que é aí duas questões que são quase complementares. Eu achei time consuming. Eu acho que essa questão ela leva um pouquinho de tempo. Eu Uhum. acho que vocês vão ter que praticar bastante, porque não é fácil para o nosso cérebro processar a informação fora do lugar. Uma coisa que eu percebi que ajuda muito é quando você tem, assim, algumas phrases, né? Ó, você tem três palavras juntas, isso que ajuda muito. Sim. É claro, você tem aqui as lacunas, né? Você tem um número de lacunas correspondente ao número de palavras. Então, assim, eu acho que essa tarefa aqui, mais do que, assim, qualquer uma, vocês vão ter que praticar muito, porque ela parece boba, porque você tem aí todas as palavras sim, né? Uhum. Você basta organizá-las, mas às vezes leva mais tempo do que a gente imaginava, para a gente poder pensar e desenrolar isso. Então, eu acho que isso aqui é muita prática. Tem que fazer, É, tem que pensar é, também gramática, né? Tem que pensar sujeito, verbo, qual que é o complemento, né? Eu tenho mais de um verbo nessa frase? Tenho mais de eu tenho mais de um modificador, né? Tipo assim, um advérbio. Como é que eu vou construir isso? Tem conector? Tipo who? Então, saber, às vezes, identificar, né, o que que é que tem numa frase, os elementos de uma frase, né? Parts of speech, que a gente chama em inglês, uhum, ajuda demais a você se orientar e é. perder menos tempo para poder pensar e colocar essa informação no lugar. Para a próxima? Vamos lá. Ah, eu fiquei muito feliz com essa questão. Porque quem está fazendo outras provas onde você escreve e-mail, você já também está, né, É, testando. E é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Poxa, se você está fazendo.
esse processo de entrar numa universidade, ou de, né, você vai ter que mandar um e-mail para o seu orientador em inglês. Então, isso daqui te ajuda tanto na vida quanto no teste. Eu gostei É. muito dessa questão, achei bem prática. E ela é um pouco previsível no sentido que ela já te fala o que você tem que incluir no texto. É, Né? Então, olha aí no meio, no segundo parágrafo, ela fala: Write an email to the editor. In your email, do the following. Então, você tem que fazer três coisas, tá aí. três Tell the coisas. editor what you like about the magazine, describe the problem, ask about the status of your submissions. Três coisas. Então, aqui tem, não é só língua, né? Tem que ter a estrutura também. Eu vou te falar o pulo do gato para essa questão, que é a mesma coisa que eu falo para quem está escrevendo para o CELP, que também tem essa questão aqui, exatamente com três bullet points. A mesma coisa. Te dá um assunto e te dá os bullet points. Uhum. Imagina que você está nessa situação. Imagina que isso aqui é a sua realidade. Você vai É, escrever colocando detalhe. Se você tiver que inventar um endereço, inventa um sim. endereço. Se você Uhum. tiver que inventar, sabe, coisas sobre você para encaixar nesse assunto, inventa. Não tem problema. Imagina que essa daqui, essas diretrizes são a sua realidade. Uhum. Coloque, informações factíveis no seu É. e-mail para que ele seja bem convincente, para que ele seja bem realista. Quanto mais realista você consegue ser aqui, melhor você é. Claro, se não colocar os três bullet points, ó, tchau, É, você vai ser penalizado, com certeza, porque vai. infelizmente nos critérios de correção exigem que você mencione cada um desses temas. E é um dos poucos momentos aí que você tem no teste de ser criativo, de sair um pouquinho da caixinha, né? E mostrar um pouco mais uma outra faceta sua, Uhum, né? Criativa, mais descontraída, é uhum. permitido. É isso, gente. Agora, essa última questão, a gente nem vai falar muito sobre ela, porque ela já é uma questão do teste anterior, não mudou, né? Uhum. E vocês já acham bastante informação dela. Mas eu acho interessante só a gente mostrar esse layout que ajuda também. Uhum, Você tem na esquerda o professor, o que o professor propõe de tema de discussão. Na direita, acima, você tem a opinião de dois alunos. E abaixo você tem o espaço onde você vai escrever. Então, isso aí é basicamente a interface que você vai ter no teste original. Olha lá em cima, à direita em cima, word count, a contagem de palavras. Então, isso é muito importante no teste, porque se você escrever menos palavras do que o esperado, você vai ser penalizado. Se você escrever muito mais, não é um fim do mundo, porém, te dá mais espaço para errar também, né? Porque você vai escrever mais palavras, existe aí uma péssima margem. estratégia. É, Se você tem um word count adequado, estabelecido pelo teste, e você escreve mais, você está vacilando. É, muito mais, é o que a gente está falando. se você Muito mais. escreve muito mais, você está vacilando, porque você está provavelmente falando coisa desnecessária. Não é à Uhum, toa que eles estabelecem. sim.